Oi, pessoal, tudo bem? Esperamos que sim. Nós somos Tita e Rafa. Esse ano estamos completando 20 anos de dupla. E esse aqui é o podcast Melodias e Memórias, em que a gente conversa com pessoas assim que a gente adora, que Verdade. nos inspiram. Hoje a gente tem um convidado muito especial aqui conosco. Se você gosta desse conteúdo, compartilha ele, baixa o super app Xplay Digital. Esse podcast acontece com a parceria da Xplay e é um prazer ter você aqui. E hoje a gente então tem esse convidado. Eu vou ler um pouquinho, bem rapidamente, um pouco do currículo dele, super ultra resumido. Carlinhos Santos é jornalista cultural, formado em História pela Universidade de Passo Fundo e em Jornalismo pela Unicinos. Trabalhou em redações de Novo Hamburgo, Porto Alegre, São Paulo, Rio e por 13 anos foi titular da coluna diária que todos nós conhecemos, a 3x4, do Jornal Pioneiro em Caxias. Fez especialização em corpo e cultura, derivando para as escritas sobre dança. No mestrado em Educação da UX, escreveu sobre a trajetória da Companhia Municipal de Dança de Caxias. De março de 2020 a novembro de 2022, apresentou o programa Café e Cultura, na tua Rádio São Francisco. Atualmente trabalha como freelancer na área de jornalismo cultural, executando assessoria de imprensa em vários projetos. Acredita ser possível coreografar palavras, dançando com elas. Em 2023, lançou o seu livro Mil Folhas. Tem um gato chamado Miu, faz análise e sonha. Carlinhos, que bom te ter aqui, Obrigado. querido. Obrigado, Tita. Obrigado, Rafa. Também é um prazer estar aqui conversando com vocês, que sempre estiveram nesse tempo todo aí de vida em Caxias, na cena cultural. É verdade. Sempre presentes, vocês dois. E Aliás, tu estavas na primeira coluna da 3x4 que eu Tu fiz. tá Na brincando. estreia com a banda Fall Up. Fall Up. Exatamente. Olha que legal. Ai, que legal essa história. Tu tava lá, era uma das notas vocês iam fazer a estreia da banda no Uau. Revival. Eu acho que era... Não sei Não a sei se estreia foi da no banda. A gente fez, é que aí é que tá, porque a gente tem uma história antes da Fall Up que começou lá no Ipanema Chap Show. Mas não, Mas eu não acho. era follow-up ainda, né? Então não era Fall Up, era Children in Bloom. Eu nem lembro onde é que foi a estreia, mas é possível que tenha sido no Revival ou no Quinta Pois é, agora eu fico na dúvida. também. Eu não tenho boa memória. Quem Eu tem acho boa memória que foi na no dupla Quinta aqui. pelo Foi seguinte, no Quinta. na estreia do Revival, quando o Revival, olha, já juntando as Sim. histórias, Olha só. quando o Revival abriu, eu e a Tita não nos conhecíamos ainda, e a Tita estava tocando na abertura do Revival com a Fall Up, e eu estava fazendo o acústico sozinho. Olha só. Lembra que tinha dois ambientes? Olha Então, só. nós, sem nos conhecermos ainda, nós tocamos Então, na abertura acho Mas que já foi estavam em sintonia, já estavam próximos. Nós exatamente. três, então, né? Aham, Que legal! Exatamente, Que exatamente. legal, Sensacional. Carlinhos, olha isso. E é isso, então. Como é que tu lembra disso, rapaz? Porque faz parte, né? Tem Tem algumas problema. coisas que eu lembro, sim, exatamente onde estava o desenho na página. Uau! Tem coisas que são bem assim mesmo. Isso aí é coisa do historiador. A tua bem verve possível, ali, bem né? possível. Porque quando eu fiz história, tava falando um pouquinho antes da gente começar, que a minha opção de história foi porque não tinha curso de jornalismo próximo de onde eu vivia, né? Que eu vivia nessa época em Tapejara já. E aí eu fui fazer história em Passo Fundo e eu sempre tive o entendimento de que fazer jornalismo é fazer um pouco do registro da história que está acontecendo no mundo, num ambiente, numa cena cultural. Claro. Então é nessa perspectiva que eu aproximei a história do jornalismo, né? Porque para mim fazer jornalismo é ficar apontando coisas que sejam relevantes de um determinado momento, pessoas, grupos, né? Claro. Enfim. Interessantíssimo, sim. E aí é nessa perspectiva que eu aliei a história com o jornalismo que veio Tem na todo sequência. sentido. Aham. Tu vê como boa nós memória, estamos, né? como nós Péssimo. estamos em sincronia, porque o meu sonho sempre foi fazer história. Olha que E bacana. eu, vindo de uma família muito tradicional italiana, eu ouvia do meu pai e da minha madrinha, não vai fazer história, tá louco? Meu pai é advogado e minha madrinha é médica. Não vai fazer história, imagina, não dá pra fazer história, não dá pra fazer história, precisa fazer uma profissão, né? E eu acabei optando por uma opção que dá mais dinheiro, que é música. Super, mas... E aí eu até tentei fazer direito, mas não consegui. Aqui. E mais adiante, eu tentei também e fui pro jornalismo. Eu Olha! cheguei a fazer um pouco de jornalismo e Interessante. aconteceram algumas coisas na minha vida que o jornalismo virou história. Ah.
Como é que foi, já que o Rafa compartilhou essa história, como é que foi a tua entrada em história eu digo, que foi em Passo Fundo. Tu é de Foi em Passo Fundo. Erechim. Eu sou de Erechim, E a aí- gente mudou para Passo Fundo e logo depois mudamos para Tapejara. Ah, perfeito. E aí, Tapejara é 40 quilômetros de Passo Passo Fundo. Fundo. Então, tipo assim, dá para acordar e tomar café da manhã em Passo Fundo, se tu Ah, quiser. perfeito. Enfim. E aí, a minha entrada no curso de História foi muito permeada por... foi em 83. Campanha das Diretas já. Uau! Então, a universidade estava, assim, polvorosa. E eu lembro que foi isso, assim, a gente tinha o encontro de calouros no primeiro dia, né, segundo dia, né? Tu chegava e depois tinha aquela velha história, que ainda não sei se tem muito, mas tem em alguns lugares, o trote, né? Ah, sim. E aí, a orientação é que as pessoas viessem vestidas com alguma coisa que, né? E eu fui lá com a minha camiseta do Che Guevara, com uma bandana. Deixou bem claro que tu ia fazer um curso de história. Exatamente. E aí, logo ali... Que legal. Foi aquela... Porque quem fazia o trote, quem organizava, era o diretório acadêmico, né? Tá. E aí eu já me enturmei com o diretório acadêmico. E aí foram 5 anos de de história e de militância, assim, de Uau. ir para congresso e tal. Eu lembro que eu fui a um congresso em Santa Maria, que tinha no movimento estudantil o Pepe, aqui de Meu Deus. Pepe Caxias. Vargas, né? Jovenzinho, Deus, enfim. carinhos. E Eu não lá vou na perguntar a época- idade dele, tá, Rafa? Então, não, a gente Lá, já entrou na nesse época, ele Que era... loucura, Então, depois é que quando eu fiz a estreia da coluna, inclusive, além de ti, tinha lembra que tinha o porta-retrato? Sim, Tinha claro. uma fotinho do Pepe também. Gente! Eu me lembro do Pepe de barba Isso, ainda. é. E aí, então, foi esse movimento, assim. Eu entrei no curso de História e já pensando que a história é para ser mudada, se necessário, é para ser, né, revista, enfim. E nem um Nessa pouco low perspectiva. profile, né? Tu já chegou Já com cheguei... o pé na porta. Que legal, Carlinhos. Foi Espetacular. bem por aí, foi bem por aí, assim. Porque tu sempre foi super ativo nessa questão da cultura, quer dizer, em Caxias, pelo menos, que é a parte que a gente conhece, né? Aham. Tu sempre foi de buscar, né? A coluna 3x4, ela circulava por todas as identidades de Caxias. Sim, sim. A ideia do 3x4 é justamente a partir da ideia da fotografia. Uhum. Todo mundo tem, entre aspas, uma 3x4. Todo mundo, né, precisa de ter, né, um documento e tal. Então, quando eu pensei no nome, que eu fiz lá aquele brainstorm, né, uma lista, 2 cadernos, assim, e aí, nome isso, nome aquilo. Aham. Aí, 3x4, o meu editor na época, o Roberto Nilson, olhou e disse: isso é interessante, porque dá para fazer número e a palavrinha no meio, né? Eu disse, sim, boa. E aí a ideia do 3x4 é que, assim, existem facetas culturais acontecendo em vários lugares. Todo mundo tem alguma cara na cena cultural, todo mundo. E aí a coluna se dispunha a mostrar isso tudo, as diversas facetas, as diversas carinhas que estão na cena de Caxias do Sul Caxias. e da região, E né? da De região. alguma forma Exato. também abraçava a região. Espetacular. Então essa foi a perspectiva do 3x4 lá, né? Que dá essa multiplicidade das pessoas, dos artistas, de quem faz a cena cultural na cidade. Que bacana. E foi assim que eu acho que aconteceu. E claro, com pitacos, com corneta, com aplauso. Lembra que tinha isso Aham. também? Sensacional. Uns pitacos sobre as coisas que estavam acontecendo. Às vezes uma bobagenzinha sobre, tipo assim, silêncio na hora das apresentações. Mas de alguma forma, tu também educa as pessoas, né? Tu certeza, educa o com gosto das certeza. pessoas, né? Mostrando, ó, assim sim, assim não. Interessante. Claro que tem todo jornalista tem um quê talvez a palavra não seja exatamente essa, mas de arrogância, né? De que queira De dizer... criticidade, de Isso, tentar, tá. exatamente. Então, De motivar o questionamento, o talvez. questionamento, de propor reflexões, de apontar outros caminhos. Legal. E isso foi nesse caminho que
porque eu andei com a 3x4 nesses interessante. 13 anos e uns meses e pouquinho ali. Ai, eu sinto falta de ti na 3x4 Meu Deus, também, né? sentimos Não muito sei quem é que tá escrevendo a 3x4 agora. Tem Atualmente é o Marcelo Munhol. ainda? O Munhol. Tá num espaço muito reduzido, aliás, como toda a crise do jornalismo impresso. Difícil, né? Claro. Atualmente a gente vê o Jornal da Cidade com 16 páginas, É, né? quase que todo dia. Que loucura, né? Para quando já foi para 46, já existiu 54 que loucura. páginas. Sim. É que, claro, desculpa, eu tô monopolizando de novo, né, Rafa? Vai. Então, eu só queria fazer uma pergunta específica sobre o jornalismo até. Sim. Essa crise que tem passado o jornalão e tal, né? Eu me lembro na época de comprar no sábado de tarde, sair até lá eu caminhava, morava na 18 do Forte, caminhava até ali perto onde é o Zafari na Andrade, na Alfredo Chaves, para comprar o jornal, que o jornal tinha um segundo caderno, comprava na época 0 hora. Sim. O segundo caderno, aquilo ali era assunto para uma semana. Exatamente. Aquilo ali era uma coisa sensacional. E hoje a gente vê essa... inclusive, a gente ouve seguidamente que não existe mais notícias, existe narrativas, né? Exato. Como é que tu se informa? Qual é o rumo do jornalismo hoje? E como é que se faz para se informar hoje em dia? Qual é a tua opinião em relação a isso? Bom, a gente vive uma crise mesmo do jornal impresso, né? Por causa, obviamente, da indústria do papel, Claro. primeiro, e dessa equação do negócio, né? O custo e benefício. E com a ampliação da internet, das redes digitais, dos sites, de todos os veículos postando, né? Sistematicamente eu lembro quando eu cheguei no Rio, tinha alguns veículos cuja a exigência era uma postagem a cada 3 minutos. Caraca, gente. Então, esse imediatismo que o online, que a internet trouxe, ela O jornal já derrubou chega o jornal, velho. Já chega velho. atrasado. Exatamente. Então, o que se disputa hoje, em termos de narrativas, é isso. Como é que tu vai contar no impresso alguma coisa que as pessoas já sabem no digital? Que caiu o avião, que saiu o edital para tal coisa. Então, tu tem que reorganizar essa narrativa para dizer, bom, a quem possa interessar uma história em torno disso, né? Então tu vai buscando outras facetas, né? Dando, né? Abrindo mais a rede, o leque de informações para poder ainda ser significativo para as pessoas. Porque, obviamente, tem toda uma geração que é, né? Acostumada ao jornal. Eu, essa semana, até estava conversando com uma colega lá do jornal. E ela dizendo, a gente recebe reclamação, sim, que as pessoas, né? Mas é assim, enquanto não existir, segundo ela, e a gente estava conversando sobre isso, enquanto não existir um barulho muito grande em torno da diminuição do jornal físico, as grandes empresas, o negócio jornal vai continuar assim, né? Claro. Porque ele... E ainda ocorre, no mesmo momento do boom da internet, cai o lance do diploma, né? Exatamente. E aí todo mundo é jornalista agora. Ficou exatamente. Internet... Inclusive nós. Tô brincando. Não, a gente é batedor de papo. A gente é batedor de papo. não, É com outro, certeza. Mas a outro gente não ambiente. tem essa pretensão, né? Não Óbvio temos essa que não. pretensão, mas na internet muita gente se apresenta Sim, como jornalista, né? exatamente, Sem ter o mínimo exatamente. do embasamento, do conhecimento, exatamente. apurar fontes e tudo mais. A pessoa vai largando, né? Aham. A Helena Katz, que é uma pesquisadora que até me orientou na especialização, essa do Corpo e Cultura, e ela é crítica de dança, escreveu por anos no Estadão, agora ela não escreve mais, e ela é professora na PUC. E tem um artigo dela, até numa publicação que eu organizei via Lei Municipal de Cultura, que é a Humus. A coleção foi criada pela Sigrid, quando estava na companhia, foram 4 edições. A 5ª edição, eu que organizei, fiz a edição dele, com vários artigos do Brasil inteiro sobre crítica, né, de dança em específico. Perfeito. Mas lá tem um texto da Helena que ela disse que a gente, e aí eu acho que serve para além da especificidade da crítica de dança, que a gente vive no mundo da autoautorização. Eu me autorizo a ser especialista em música, eu me autorizo a ser especialista em moda, eu me autorizo a ser especialista em artes. É pior. E vou lá, crio o meu site, meu blog, dou pitacos e vou escrevendo. E isso derruba todo um arcabouço que é necessário para alguém, né,
né? Pesquisa, estudo, aprofundamento, né? Repertório. E aí tu banaliza um pouco, Sim, né? até porque a validação ela é dada a partir do número de seguidores que tu tem. Esse é o ponto. Exatamente. Então tu Sempre é um vai bom ter ou um alguém, ruim baseado, Sim. pelo menos na visão dos demais. A primeira coisa que vai olhar assim, se tem credibilidade é o número de seguidores. Exatamente. E Eu isso... tava vendo ontem justamente um trechinho de um videocast que a Maeve Jenkins, que é uma atriz aí de lá de Recife, e ela tava falando com a Alice Braga. Tá. E elas falaram de um tema que tá sempre tá mobilizando justamente o setor, né, dos artistas de cinema e principalmente de televisão. Que a contratação é feita pelo influencer, número né? de seguidores. São influencers, Então, tu põe alguém na novela das 9 se ela tem X mil seguidores. E não pela qualidade do trabalho da pessoa. Quer dizer, não que essa pessoa possa não ter essa qualidade. É uma maneira de medir muito... Mas é muito tacanho superficial, isso, né? Muito superficial isso, né? Tu mobilizar ou selecionar pelo número de seguidores. Até porque hoje a busca de seguidores ela se dá através de uma estratégia. Não é nem tanto o que eu quero compartilhar, sobre o que eu quero falar, sobre... É uma estratégia de viralizar. Sim, de usar as palavras certas pra chamar. Exato. Ou às vezes o conteúdo mais absurdo, mais né? bizarro e absurdo, também, sim. É bizarro e tudo mais. Sim. Exato. Que daí tu... E nesse ambiente também proliferam as fake news, né? Porque daí é isso. Tu cria uma coisa, tu compartilha, aquilo viraliza, toma um vulto e as pessoas começam a acreditar numa coisa que foi inventada, né? E aí a gente, né, fica à mercê. É de enlouquecer. Eu saí das mídias sociais por conta disso. Eu larguei de mão, porque isso aí é enlouquecedor, né? É enlouquecedor. E tem volta isso, tu acha, Carlinhos? Às vezes eu penso assim, eu digo, cara, a gente só vai... quando o algoritmo mudar, né? Quando valorizar outras coisas, outro tipo de pegada, me dá a impressão de que aí é a coisa da esperança mesmo, sabe? Exato. Eu acho que assim... É o fator humano que vai né? É a conscientização, é as pessoas né, começarem a olhar com um certo receio para algumas coisas, para outras não. Esse debate sobre a inteligência artificial também que está aí, né? Claro. Essa semana teve um simpósio lá da Fundação chamado O Futuro que Queremos, e eles trouxeram o Átila Yamarino. Ele é ótimo. Que ele é uma figura que se destacou justamente durante a pandemia, dando informações científicas e reais, verdadeiras sobre o vírus, como trabalhar, como atacar, como, né, como combater, etc. E ele falou muito claramente isso. Ok, a inteligência artificial está aí, ela existe, está sendo muito... Mas ela é alimentada por humanos. Claro. E são humanos que vão consumir a informação que ela gera. Então, quando ela diz, por exemplo, ele colocou um caso, que tinha num banco que para fazer pizza, para fotografar a pizza, colocava para o queijo parecer mais, né? Mais colocava derretido. Um pouquinho de cola para ficar. Claro. E aí, numa receita de pizza, veio colocar cola na pizza. Não! Que a inteligência artificial deu. Né? Claro que sim. Coloca cola cola em cima. no queijo. Então é isso. Então, quer dizer, o ser humano. A inteligência artificial não vai entender, né? Ela não entende. Caramba, ela só elabora a partir dos conteúdos que ela tem. Que ela recebe. Então é assim, é o ser humano que vai fazer a diferença. Né? E aí é a nossa militância pela qualidade da informação, pela checagem da informação, combatendo as fake news, né? E olhando para. Peraí. O Rafa falando sobre combater o Covid, não, o Rafa é da música, né? Claro. Como é que ele está publicando isso? Exato. Né? Então temos que filtrar, né? E o filtro vem pelos critérios nossos, né? Da quantidade de informação que tu tens, do repertório que tu tens para fazer a seleção e olhar com descrédito para alguma coisa e com crédito para algumas outras coisas, sabendo de onde é essa fonte, etc, etc. Eu acho que é por aí. Assim, claro que sim. Que a gente de acordo, vive. de acordo. Carlinhos, com relação à dança, à cultura, né? Eu sei que desde pequenininho...
primeiro deixa eu te fazer uma pergunta curiosa. Do que falava o livro O Jacarezinho Egoísta? O Jacarezinho Egoísta falava... Era adequado para um guri de primeira série. Ele ganhou, ele se destacou na primeira série. E ele ganhou um livro, O Jacarezinho Egoísta. Eu achei muito fofo o título do livro. Então, o Jacarezinho Egoísta era um jacaré que resolvia que o lago que tinha nas proximidades ia ser só dele. Não deixava os patos, não deixava os outros bichos entrarem no lago. Tá. E aí, num determinado momento, com condições climáticas, o lago secou. Eita. E o jacarezinho fica sozinho, abandonado, Ai. sem ninguém. E aí ele descobre que importante é ter boas relações e manter uma amizade, manter um círculo e todo mundo conviver Que amor. em harmonia. Tá. Né? Aí chove. E aí o lago enche e o jacarezinho corre a chamar os patos, os amigos todos, pra viverem felizes naquele lugar. Que bonitinho! Ganhei esse livro da professora Jane, olha o nome, né? Também fica na memória. Sim. Foi o primeiro livro, claro, eu já lia, mas o primeiro livro que eu tive foi que amor, esse, o Jacarezinho sabe? Meu livro. O que amor, que Egoísta. bonitinho. Eu achei muito fofo o nome. Mas enfim, o que eu ia te perguntar é o seguinte, eu sei que tu lia de trás pra frente o jornal, que tu já se interessava desde o início. Sim. Começava pela parte de cultura. Ou seja, isso sempre te interessou. Sim. E como é que tu enveredou pro lado da dança, assim? Porque eu sei que tu fez crítica de cinema também, né? Fiz um pouco, mas eu fazia... Quando eu fiz o TCC de jornalismo na Unicinos, já falei sobre crítica de teatro. Tá. E aí, de teatro. De teatro. E aí, quando eu vivia no Rio de Janeiro, eu um dia assisti a Companhia Municipal de Dança de Caxias do Sul se apresentando no Rio. Como impactava, né? Exatamente. Eu disse, Isso em que ano? Isso é entre... Eu fui pro Rio em 97. Eu acho que devo ter bem assistido... naquele auge da Companhia de Dança. Tava, bombando, Voando, né? Foi um momento Meu Deus, sensacional. muito importante. E aí eu vi aquilo e disse, nossa, em Caxias do Sul, uma companhia assim, que bacana. Aí eu venho para Caxias do Sul em 2003, saio do Rio, venho justamente para fazer a 3x4. E aí eu digo, bom, aqui tem a companhia municipal, etc, etc. Então eu comecei a me envolver mais com a dança, né? Assistir os trabalhos da companhia, tá lá, escrever mais sobre isso. E aí veio o curso, né? A especialização, que também organizado pela Sigrid Nora, que a gente, né? A cena cultural de Caxias do Sul deve muito a esta mulher, né? Ela merece todas as referências, porque ela e segue, né? Articulando. Exato. E aí ela, né, disse, olha, tem um curso aí, é importante. A Helena Katz, que vai ser uma das professoras. E aí lá fui. E aí com a Helena eu fiz o trabalho de finalização dessa especialização, foi falando sobre crítica em dança. Certo. E aí só continuei por aí, assim, e fui... E aí, né, Ney Moraes também me chamando para fazer... Eu participei de 3 trabalhos. Eu estive no palco em 3 trabalhos com o Ney. Exatamente. Então... Daí foi esse mergulho, e aí passei a escrever mais sobre dança, aí passei a ir para eventos de dança, escrever em festivais, né? Fui muito a Uberlândia, escrevi durante, acho que uns 5 ou 6 anos, eu fui direto no festival. E aí era aquela correria lá, é um festival, então mas era um festival que não concorre, né? Apresentações. E aí era assistir durante a noite, voltar pro hotel, escrever o texto até 1, 2 da manhã, acordar às 6h30, revisar com a mente fresca, para ser publicado no site do festival. Então é uma devolutiva, como se fala um termo, para as pessoas, para os grupos, para os bailarinos, sobre aquilo. Não na perspectiva de um bom ou ruim, mas na perspectiva de, olha, existe essa possibilidade, existe essa outra, entende? Tu conversar com o coreógrafo, o bailarino, o grupo, né? Fazer uma mediação sobre o que estava em cena e as outras possibilidades. E, claro, dizer ou apontar essas questões aqui já foram colocadas, talvez um outro caminho seja possível. Esse é o ponto da crítica, porque quando tu fala em crítica, né, às vezes as pessoas elas entendem que a crítica é
criticar, né? Aham. E, na verdade, é suscitar Suscitar a questões, reflexão. reflexões, dizer, olha, isso é muito significativo para esse momento, por isso, o Aham. trabalho tem essas qualidades e etc. É bem nessa perspectiva que eu acho que é Perfeito. crítica. E também, ainda como já falei na perspectiva do jornalismo, Aham. fazer um registro daquilo para a história. Não, nesse momento, né, aconteceu isso e quem estava em cena é a companhia, o Matheus Brusa, por exemplo, Sim, a Margot, sim, né, quem sim. está Para quem registrar está- o que estava acontecendo quem naquele está, o momento. que está acontecendo naquele momento dentro dessa cena, que no caso da dança tem toda uma história que vem lá da criação da Escola Municipal de Belas Artes no final dos anos 40. Em Caxias, no caso. Em Caxias, daí eu sempre digo assim, e eu até escrevi uma vez lá quando eu tive que justificar a existência da companhia quando a gente estava lá lembro, na unidade, 2017, sim. 2017. Eu disse, quando os imigrantes se estabeleceram e enriqueceram e estavam bem de vida, eles entenderam que era preciso qualificar os seus filhos, as suas futuras gerações. E criaram uma escola municipal de belas artes, com pintura, que gera depois a EMBA gera o curso de artes da UX, que foi Claro. o primeiro curso da universidade. de Caxias, sim. E lá estava a dança também, como linguagem, né? Então, tem uma história que precisa ser lembrada, né? Desde daquele momento, né? E que vai depois para o Raízes. Isso. Vai para as escolas primeiro, né? A Margot, a Dora, Aham. enfim, algumas Essas pessoas que saíram da Escola Municipal de Belas Artes, Claro. criaram essas escolas. Essas escolas geraram outros bailarinos que, por inquietações geraram outras diversas, escolas, geraram outras identidades. Exatamente. Claro né? que sim. Geraram o E era- Raízes, que vem para a Companhia Municipal de Dança e etc. Né? E era muito excelente, né? Quer dizer, Sim. um trabalho feito com excelência é um trabalho que motiva toda uma cadeia Com cultural certeza, e produtiva e exatamente. artística. Independente de ser na dança, outra Claro. coisa. Puxa todo mundo. Puxa todo mundo. Aham. Precisa iluminador, precisa cenógrafo. Claro. Precisa produtor cultural para pensar nisso. Então, é a tal da cadeia produtiva de um setor que vai sendo articulada, né? Perfeito, mas tem que E desenhar, o jornalismo entra também nesse contexto, apontando, dando espaço, fazendo matéria, ó, vai estrear tal coisa é Claro, importante por isso, por importantíssimo. isso, é importante, né? Eu sempre brigava assim, tem uma estreia de dança ou de teatro e tem uma estreia de um blockbuster de cinema. Normalmente ganha o blockbuster de cinema. Mas pra mim, não. O blockbuster já tem o público garantido. Perfeito. A gente precisa dar, né, valorizar, dar mais espaço pro teatro, pra dança, ou para uma exposição local. Porque é essa que precisa ser vista, porque é essa que está conversando muito proximamente com as pessoas da cidade, da comunidade, para a comunidade se ver e ser, né, identificar. se identificar com isso, né? E se qualificar também, né? A partir Perfeito. quando eu faço daí o mestrado na educação, estudando a trajetória da Companhia Municipal de Dança, eu justamente coloco ela como um aparelho que renova o repertório cultural da cidade. Perfeito. Que estava acostumado a assistir o balezinho do fim de ano da escola. Da escola. Que ok, tem Ok, seu mérito. sim, perfeito. Mas a companhia chega trazendo, né, já vem do Uau. Raízes, trazendo um novo repertório, trazendo um novo jeito, trazendo, né, novas formas de dançar, etc., que causam um estranhamento, mas ao mesmo tempo reelaboram o repertório das pessoas, né? Essa linguagem educa as pessoas para outras possibilidades de ver dança e de ver as artes todas. As né? artes Sabe todas. que eu tive tu falasse aí que tu 3 vezes, né, participou no palco e eu tive a oportunidade de participar uma justamente nesse período ali de 2000 ali, Sim. que foi justamente com a Sigrid no comando Uhum. e era a remontagem do Raízes. Ah, bacana. E eu achei aquilo, o Giovanni até que conversou conosco Sim, essa semana, sim. o Giovanni estava chegando de Recife, a irmã dele estava, e era um timaço, ser uma coisa, a companhia de dança, eu daquele dia, eu não tinha contato com a dança,
E daquele dia em diante eu até comentei isso com o Giovanni, comendo novamente, que para mim a dança ao vivo, assim, ela é a arte mais linda que existe. Sim, Ela é incrível, a comoção que a dança pode trazer, o canto não traz ao vivo. Eu não consigo ver um vídeo de dança, não é uma coisa que me impressione. Sim. Mas tu vê ao vivo 2 pessoas ou uma companhia dançando é uma coisa... É muito É impactante. incrível. Eu tive a oportunidade de fazer com eles o Raízes, mas eu só parava de chorar quando eu estava em cena. Sim. E ainda contando a história, a saga. Nossa. E já essa mistura, porque ao migração, mesmo né? tempo que tinha essa saga, já tinha um cara de Pernambuco ali junto. Exatamente. E aquela mistura, gente, que coisa mais linda, Sim, meu Deus. Sim. Giovanni é uma figura que justamente se encantou Queridão, pela companhia, quando a companhia esteve lá, e disse, eu quero fazer isso. Que E incrível. veio, né? É. E talvez tinha quase nada de repertório corporal, mas foi Meu Deus. elaborando. Imagina. Meu Deus. O Carlos O Garbinho Sim, foi ao Garbinho. ele era mundo, né? jogador de basquete. É, Acho ele que foi sim. ao mundo. E Sim. a Sigrid sempre diz assim, quando chegou aquele linguição Gigante, comprido, que eu magro, faço grande. com isso, né? E ele mandou bem. Ele tá em Bruxelas Tá em ainda. Bruxelas, tá? Querido. Ele é da companhia da Anne-Thérèse de Cashmaker, que é um sobrenome bem... O Rosas, né? A companhia chama Rosas. Ele é o filho mais querido da coreógrafa, assim. Entra, sai gente, mas o E ele Carlos tá fica. lá. E fazendo música, trabalhando... Ele é músico de mão cheia. É um músico de mão Exatamente. cheia. É. Um dos últimos espetáculos, ele estava em cena tocando. Ah. E depois- Demais. É isso, né? É essa possibilidade da gente acreditar que dá para ser, né? Buscar referências, articulações. E é isso que a dança causa quando a gente vê, né? Tu vê aquele corpo acontecendo e aí tu pensa no teu... Como aquilo reverbera em ti. Reverberação. Eu tenho uma história, só pra fazer uma... Porque eu gosto muito das coisas assim, sutis. E eu tenho uma história com o Carlos que eu quero compartilhar. Ah, Uma vez eu fui ali no Ordovaz e a companhia ensaiava ali. sim. E eu sempre fui louco por futebol. Inclusive, quando eu fui fazer jornalismo, era porque o meu sonho era ser jornalista esportivo. Sim. Olha. E já deixo a dica aqui pro Portela, aqui, né? Aí eu fui lá e o Carlos estava lá com uma camisa do Penharol. Uma camisa linda, assim, linda. E quando eu olhei, eu não consegui disfarçar. Eu falei, cara, que massa essa tua camisa. Ele, tu achou? A camisa que eu boto pra dançar e tal, né? Não, que massa, não tinha visto, não conhecia e tal. E aí eu fui fazer minhas coisas, quando eu voltei o Carlos estava na porta com a camisa na mão. Olha, que barato. E ele me deu a Amado. camisa e eu fiquei assim, Sim. totalmente sem ação. Aham. Falei, sério? Ele, não, eu tenho outra, vou embora com outra pra mim. Cara, fica pra ti se tu gosta, fica pra ti. E isso foi lá atrás, Claro. assim, eu nunca me esqueci disso, Sim. porque são aquelas coisas que, né, vai morar no meu coração pra sempre, né? E o Carlos continua, né? Mesmo estando longe, ele continua próximo, né? Sim. Por exemplo, eu tô num projeto junto com a Cris Lisotti, que é uma bailarina e artista visual. Aham. E aí, num dos ensaios, ela começou a cantarolar uma música, o Ébrio. E aí, não, isso é bom e tal. Sigrid tá junto e tal. E a gente, Uau. exatamente, ela disse, resumo. Ela já passou pro Carlos, né? Aham. Qual é ideia. a música, e o Carlos vai trabalhar a trilha sonora desse trabalho, mesmo de longe, mas Que legal. ele continua fazendo, Claro. né? Ele Continua deve também demais, sentir ele é saudade demais, do né? povo aqui, né? Dos amigos e tudo. Ele era bem presente lá no Revival. Sim, Tocava sim, dos guris, Era toca ele teclado vinha na época, agora toca pro violão Missy bem pra também, caramba. né? Tocava no Fez Mississippi. vários shows no Missy, né? É verdade. Muito bom músico. Ô, Carlinhos, eu lembro em 2017, quando tu estava na unidade de dança, Sim. né, no coordenador da dança, e aconteceu uma polêmica, e aí eu quero te perguntar, eu não lembro direito como é que foi a história, eu sei que tinha alguma ação da companhia não, da unidade de dança, e teve um bailarino que ele já foi paramentado, ele circulou pela Sim. rua, e aí eu não lembro qual era o tema da performance dele, Sim. e a galera caiu, porque tem isso, assim, é difícil. Tu falou das artes, elas estimularem também um novo pensamento, uma nova reflexão, Sim. aumentarem o repertório, proporcionar... Quer dizer,
Também acho que essa é uma das inúmeras funções da arte. Rupturas, né? Isso. Estranho, que negócio é esse? E eu lembro que era um pouco polêmica a performance dele, não sei se dá pra chamar de polêmica, mas enfim. E a galera que tava na rua, ele foi vestido até o lugar onde ele ia fazer a performance. E a galera que tava na rua ficou completamente chocada e caiu em cima dele e tal. Como é que tu vê essa questão? Quer dizer, a arte, ela tem um lugar para acontecer, o fato desse bailarino passar pelas pessoas já fazendo uma performance, sim. né? Quer dizer, isso afasta as pessoas da arte, aproxima as pessoas da arte. A performance de rua tem ela anda nesse limite tênue, né? Do estranhamento, da provocação e também da repulsa, né? Porque as pessoas, elas estão no direito delas de não gostar ou de se incomodar com isso. E o que aconteceu foi exatamente isso. Ele saiu, ele tava só com um calção, uma roupa mínima, e ele tinha Ele queria falar sobre o corpo negro escravizado, né, sobre a questão da escravização no país. Perfeito. Ele é uma pessoa negra. E aí ele foi... Só que ele tipo assim, ele chegou no lugar e ele tava sem um background, entende? Alguém que pudesse contextualizar aquilo. Exatamente. Aquilo é uma performance artística. Exatamente. O que aconteceu, as pessoas acharam que ele estava em surto psicótico. Isso, agora eu E aí lembrei. chamaram a SAMU. E ele em nenhum momento ele conseguiu na hora dizer, não, isso é um trabalho e tal. E infelizmente ele foi pro local errado. Entendi. A performance seria na praça da atual, a antiga Praça dos Camelôs, Praça da Bandeira. A Praça da Bandeira. E ele foi aqui embaixo na praça, ali onde tem a bota do símbolo da Itália. Quase na frente da Igreja de São Pellegrino. Exatamente. Quase na frente da Igreja de São Pellegrino. Imagina. E aí, Padre Jordânia olhando aqui Padre Jordânia. Exatamente. E aí ele foi contido e foi sedado. Ele ficou no postão entre meio-dia e até 5 da tarde, porque a gente estava na praça, porque tinha tido esperando uma ele no Camelódromo. Tá. Que é até de uma bailarina do Rio de Janeiro que veio fazer uma performance que acontecia no Camelódromo. E do Camelódromo a gente foi pra praça esperar o bailarino que ia fazer essa outra performance. E ele não aparecia. E eu também, né, apavorado, né? Cadê Meu esse Deus, cara? gente, tinha sido Não veio. sedado. Igor Medina, o nome dele. Igor Medina. Ele continua voltou para a Companhia Municipal de Dança. E aí ele não apareceu e a gente não achou ele pro resto da tarde. E no fim da tarde, que a namorada dele, quando ele passou a sedação, ele conseguiu conversar. E no fim da tarde, às 5 horas da tarde, a gente foi encontrá-lo e aí descobrir tudo o que aconteceu. Tudo que tinha né? acontecido. Esse desencontro de local. E essa reação, exatamente, das pessoas, né? Achando que ele estava em surto psicótico. E aí veio... Ele foi contido. E foi um episódio que teve repercussão nacional. Uau! Porque naquele momento já existia toda uma mobilização contra a censura no país. A volta da censura. Claro, no país. entendi. E eu lembro que nos contataram e acabou não sendo possível viabilizar. E naquele momento, por questões políticas bem pontuais da administração, eles queriam levar o Igor e eu, no caso, para um evento sobre a censura em Minas Gerais, em Belo Horizonte, que já tinha um movimento articulado lá. Porque esse episódio teve... Eu fiquei o dia inteiro respondendo e também não respondendo. Porque, na verdade, claro. A orientação era que quem falava era a secretária. A secretária, ou, na verdade, não. Quem falava era o gabinete e a assessoria de comunicação do gabinete. Eita. Foi pesado ali, né? Eu imagino. Né? Foi um momento complicado. E tu acha que isso, e agora em 2024, caso numa situação semelhante, teríamos a mesma reação assim da sociedade? Eu acho que teriam olhares ainda inquietos, incomodados com isso, mas eu acho que já existe uma leitura melhor, assim. Eu também tenho essa sensação, principalmente com a chegada dessa galera que veio de fora, porque até o início do século, nós só vimos caxienses natos, né? Agora tu anda pelo centro da cidade e tu vê, sim. caxienses
Caxias tá meio cosmopolita, Nossa, né? Tá... Claro. Mistura de tudo, né? A gente teve novas Isso migrações, ajuda muito, né? isso Novas ajuda muito migrações que nesse justamente entendimento. trouxeram- Nós estamos chegando já meio que no fim do nosso Já? papo. Não, tem Não, mas é que eu preciso fazer uma pergunta, até pra gente dar uma descontraída, que é o seguinte. Temos várias coisas em comum, né? Aham. Já vimos aqui, mas tem uma coisa que nós temos em comum, eu e tu, e a Tita também, de certa forma, só que outra espécie, que é o seguinte. Eu até 2 anos atrás, eu morava sozinho. Uhum. Pô, sempre gostei de morar sozinho, cara, acho assim, né? Sou meio chato meio chato, né? Meio chato ao extremo. Meio Tem meio amigos chato dele ao de extremo. anos que não conhecem a casa Não do Rafa. gosto muito de É. me misturar, tenho dificuldade. Quando eu fico ouvindo vocês falando assim, dessa integração, chega a me dar Sim. uns calafrios, porque eu tenho medo de gente. Medo não, eu sou chato pra caramba. E de 2 anos, chegou um cara lá na minha casa Ah, e tomou conta, cara. sim. Tem um cara que mora lá em casa, um cara peludo lá em casa, Sim, que sim. chegou e tomou conta. E Surdo. agora faz 2 anos que eu moro de favor. Aham. Eu moro de favor, então eu queria saber como é que é a tua experiência aí, que tu miou, né? Miou. Sim, com o Como é Mil. que é morar de favor? Morar de favor, exatamente. Tô eu lá no computador e, né, que eu tenho uns horáriozinhos. Entre 5 e 6 da tarde ele ganha comida mole. Né? Ah, tá. Porque eu prefiro, né, ração é Amado. melhor. E chega 5 e pouquinho, ele vem ali do lado. E aí eu me movimento e ele corre lá pro potinho dizendo, atenção, tá na hora. Na hora de deitar, quando eu deito, e ele espera eu deitar, e ele vem e deita em cima, nas pernas lá no embaixo. Não pode se E se mexer. eu me movimento, ele reclama. Ou seja... Por isso que a gente tem esse de problema na coluna. O meu acorda às 4 tenso. da Fica manhã. tenso. Eu acordo às 4 da manhã, berrando enlouquecidamente que é comida. Que quer comida. O teu não acorda de madrugada, ou tu é madrugador, cara? Não, mas lá pelas 6 ele... Hoje, por exemplo, que eu acordei um pouquinho mais cedo, né? Aham. Ele já tava... Ele vem e corre lá pra cozinha, lá pra área de serviço, onde estão os potes que ele quer a comida, ele quer que tu troque a ração, né? Porque ele não come a mesma, então tu tem que fazer um joguinho de... Vou trocar, ponho no pote que tem a ração, a grande quantidade, pego uma nova de lá, coloco a outra e coloco a nova. Daí ele vai e come. Então eles têm realmente um poder de comando na casa. é uma Total, loucura. né? É. E gato é muito pior. Eles são muito mais terroristas que cachorro. Sim. Gente do céu. Eu falei que a Tita eu tem sempre, um... Eu sempre parece que tive a Tita cachorro. também mora com um cara, O mas é Ângelo. o Ângelo, que é um cachorro. É um daí, vira-lata, cara. caramba, é a coisa mais linda. Mas não, o cachorro é muito mais sossegado que gato. Meu Deus, o gato é um terror. O gato é do um Rafa terror. é o Messi e ele é albino, né? Ele é todo branquinho, então ele é surdo também. Então, cara, como é que tu educa um gato surdo? Não tem como, né? Como é que tu vai dizer, não pode fazer isso? verdade. E eles estão sempre testando, né? Tá que loucura. sempre testando. Que amor. Faz quanto tempo que tu tem o Miu? 7 anos. Amado! Tu pegou ele bebezinho? Bebezinho. Chegou pequenininho, assim. Docinho. E Isso é se uma criou. parceria, né? É. Agora é uma realmente parceria uma pra parceria. a gente se Eu apega agora, em horrores. julho, eu fiquei mais de 20 dias fora. E, nossa, ele Bah. tava em crise. Tinha cuidadora, tinha tudo. E foi Claro. naquele dia, naquela primeira temporada de friaca que deu Ah. ali, vocês lembram? É. Daí tinha cuidadora, ela ia e ela dizia, tá aqui, mas tá, né? Tudo, tá? Quando eu cheguei, quando eu voltei pra casa, que eu entrei, ele corria de um lado pro outro. Amado! Tipo assim, o que eu vou fazer? Oh, Tu tá meu aqui Deus! de novo, não tá? Bonitinho. E na primeira noite que, né, eu dormi, aí ele vinha de um lado da cama e dormia um pouco ali, daí ele vinha pro outro lado, diferente de ficar lá embaixo, ele veio pra cima e Querido, colado em colado. ti. Tu não porque ele, sai tipo mais assim, daqui. Tu tá aqui mesmo. Oh, meu Deus. Então, realmente é uma relação especial. Ah, assim. É mano. demais, né? É muito, demais. muito Meu Deus, especial. eu não consigo... Eu já não gostava de sair de casa. Agora Agora com o com a gato. desculpa do gato, bah. Sim. Eu- E tem é- a hora que eles escolhem que vão te dar colo, né? Não, eles... não dá, não Eles dá pra, não dá pra entendem. pegar muito, né? O não, gato é ele que que... decide. Por isso que É exatamente. ele que decide. É aquilo que tu fala. A gente é, né? Mas é bom, mas é bom. servidor do bicho. É bom. É bom, sim. Ai, Carlinhos, eu tinha tanta coisa pra te perguntar. Faz assim, dá uma dica. Qual foi a primeira música, tua memória musical, assim?
Tu lembra? A primeira música. Ou a primeira música que te tocou, assim? Tinha uma coisa que era muito engraçado, que eu lembro, que meu pai ouvia muito rádio, né? Aham. E tinha uma rádio, que eu acho que era uma rádio de vacaria, que o pai sintonizava por causa dos programas gauchescos. Aham. Mas tinha uma hora que no final da tarde, lá quase a partir próximo das 7 horas, tocava o Raul, o trem. Olha! E essa é uma música que eu lembro muito, assim. Que legal. Mas depois, daí no período dos vinis, aí eu lembro muito de ter comprado A Paixão de Ver, segundo, né, do Vitor Ramil, Uhum. que é um disco muito bonito também. Olha só. E aí, pulando já pra MPB, Elise Tom, Chovendo na Roseira, que é uma coisa que tu Que canta. amor! É demais. A Elisa é demais. Tu ainda acha ela a melhor Acho, cantora do Brasil? acho, porque em 82, quando eu reprovei, foi a única vez que eu reprovei, aí todos os meus colegas de segundo Da grau escola. estavam fazendo o vestibular, lá em Passo Fundo. Uhum. E eu fui, porque tinha um ônibus que levava as pessoas, eu fui e disse, vou lá, vou ficar lá. Uhum. E aí, 11 e pouquinho, tem um burburinho de umas pessoas em volta de um carro. O que foi? Morreu Elis Regina. Ah! Eu lembro de Morreu Elis Regina. Como é que é isso? Como é que eu faço, Gates? Foi Caramba! Muito impactante. Muito impactante. Aham. Porque na minha casa, meu irmão um pouquinho mais velho, foi muito ligado ao nativismo. Uhum. E aí, e claro, a Beatles, a Rolling Stones e tal. E aí era meio que um embate familiar, né? Eu com a música popular brasileira e ele com os nativistas e a os, música internacional. Que não tem nada a ver, todos Não. podem conviver. Claro. Absolutamente. Semeadura é uma música linda e vem, Sim, né, opa. vem do ambiente do nativismo. Maravilhosa. E várias outras músicas lindas que Eu cantei Desgarrados agora na abertura Desgarrados, do do Festival de Cinema. de Gramado. De agora. Gramado, que barato. Sensacional, isso é da minha Celso infância Alçola. também. É, isso, né? Então, tem coisas... Então, a gente tem que ir se despindo, né? De alguns pré-conceitos e Total. entendendo o que é De possível, todos. né? E também olhando com um olhar crítico para algumas questões, né? Que, por exemplo, o ambiente nativista ainda tem, né? Um machismo exacerbado, Claro. né? A mulher Muitos pode e não aspectos. pode isso, e É. pode e não pode aquilo. E o homem pode tudo, né? Bom. Mas tudo é um processo, né, Sim, Carlinhos? E a gente exatamente, vai tentando exatamente. quebrar esses. Aham, com certeza. Muito obrigado. Carlinhos, a gente vai ter que Maravilha, marcar já outro para passou. falar do livro. Que bom, obrigado também. Obrigada. Nossa. Vou estar aqui contigo. O papo rola porque... né? Né? Dois Foi. toques assim. Olha, tinha uma folha inteira que eu tinha anotado. Tudo certo. Mas é isso, né? Pesquisa pra entrevista, é isso, né? Sim. Porque às Cheio vezes de o teu vontade de- entrevistado te dá um mote pra dizer, tal coisa aconteceu, não sei o quê, não sei o quê. Claro. E aí tu ganha um entrevistado com isso. né? Perfeito. Em vários momentos eu Querido. eu fiz isso também Querido. no meu trabalho. Obrigadíssima, Obrigado. Carlinhos. Obrigado também, obrigado. Então- E que esse videocast seja, né, longo e Obrigada. longevo. E Tomara, muita Deus te ouça. muita coisa bacana. Com certeza. Tá. Então, esse aqui foi o podcast Melodias e Memórias. Nós somos Tita e Rafa. Foi um prazer estar aqui com você. Se você gostou desse conteúdo, compartilha, curte, segue nossas redes sociais, segue o Carlinhos. Adquira o livro Mil Folhas, Sensacional. que é muito legal. E é isso. Esse podcast acontece com o apoio da Explay TV. E a gente se vê no próximo. Muito obrigada. Um beijo. Pra onde eu vou? Pra onde o tempo vai? Só me leva, me deixa andar sem estar atento. Você me deixou, largou contra o vento. Segurei e não duvidei do meu sentimento. Pra viver conforme a música tem que dançar. Mas não vou me deixar levar. Se o mundo me machucou, eu sempre posso cantar. Fecho os olhos, em outro universo eu vou mergulhar. Meu destino, sou quem eu sou, que a letra me dá. E a
a batida do meu coração no compasso virá. Larerá, larerá. Pra onde eu vou? Pra onde o tempo vai? Só me leva, me deixa andar sem estar atento.